Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, muito bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega do título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao sírio de nascença, egípcio por tempo e brasileiro de coração, Mohamed Ali Abdelmote Kinawi, a quem convido a ocupar o lugar que lhe é reservado nesta mesa de honra. Mohamed. Convido a tomar assento nessa mesa de honra, defensor público da União e membro do Comitê Intersetorial de Políticas em Atenção a Refugiados e Imigrantes, Dr. Thales Arcoverde Traeger. Mestre em Direito Internacional pela UERJ, mestre em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Franz. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Monique Sorachevski. Coordenadora do Setor de Integração Local do Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio, Pares Caritas do Rio de Janeiro, Débora Marques. Também convido para fazer parte da nossa mesa de honra a diretora social do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Portela, neste ato, representando o presidente Luiz Carlos Magalhães, Bete Ferreira. Solicito que fiquemos em posição de respeito para a execução do hino nacional. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o
Desde já agradecendo a presença de todos, reconhecendo a dificuldade do horário, e até aqui cabe uma explicação. A Assembleia Legislativa do Rio, no seu regimento interno, fez com que todas as sessões solenes passassem a ser durante o dia, por questão de economia, não acontecendo no horário noturno. Eu gostaria muito que acontecesse à noite, até para que a gente pudesse ter uma quantidade de pessoas que com certeza gostaria de prestigiar hoje o Mohamed, não só prestigiar o Mohamed, mas a todos aqueles migrantes e refugiados que buscam acolhimento neste país e nesse estado, mas por força dessa mudança no regimento interno, nós temos que fazer a sessão no horário matutino. Mais do que isso, por conta da crise que vive o estado do Rio de Janeiro e também por conta de economia da casa. Eu gostaria de registrar que essa solenidade, ela tem também um caráter de discussão de política pública. É muito mais do que só uma homenagem. Em primeiro lugar, o Mohamed se tornou símbolo do combate à xenofobia. E nós não só acreditamos que é preciso combater a xenofobia, como toda forma de preconceito. Nós, e pode parecer inusitado, cantarmos o hino nacional do Brasil, e faz parte do ato solene, mas eu gostaria aqui, na verdade, de estar cantando o samba da Portela do ano que vem, que ainda não foi definido. Porque o samba da Portela no ano que vem, muitas pessoas que não são tão ligadas ao carnaval podem estranhar, mas o que a Portela está fazendo aqui nessa solenidade. No ano que vem, a atual campeã do Carnaval do Rio leva à avenida uma história muito inusitada da nossa querida carnavalesca Rosa Magalhães, e que fala exatamente sobre a questão de refugiados. E a Portela vai dizer ao mundo inteiro, através do maior evento que existe, que é o Carnaval, ao mundo inteiro, que todo povo tem um pouco de outro povo no seu povo. Isso é o mais fundamental, e por isso a Portela está aqui, e para nós o hino é o hino da Portela, que será levado à avenida no ano que vem. Mais do que isso, e pegando emprestada essa inspiração da nossa querida Portela, independente de que os territórios tenham que ser separados por linhas imaginárias, todos nós temos algo que nos iguala. Todos nós, independente de sermos brasileiros, haitianos, cubanos, franceses ou americanos, africanos ou australianos, sírios ou egípcios, todos nós nos igualamos por algo. Todos nós somos seres humanos. E exatamente o que nós estamos celebrando hoje é a humanidade, acima de tudo, nesse ato simbólico, tornando Mohamed o que para mim ele sempre foi, brasileiro e fluminense, cidadão do estado do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para a mesa de honra, receberemos agora a Associação dos Gaiteiros Brazilian Piper, projeto social voltado para jovens de comunidades pobres de São Gonçalo, fundado pelo maestro J. Paulo, suboficial da reserva, que trabalhou na Banda dos Fuzileiros Navais durante 30 anos. Aliás, agradeço desde já ao maestro que não pôde comparecer ao evento, mas que está muito bem representado pelos integrantes do grupo e pelo regente Daniel Avelar. Eles interpretarão a música Scotland the Brave.
troca por essa aqui. Registro a presença do Tiago Medeiros, representando o deputado estadual Conte Bittencourt. Também registro que passou aqui pelo plenário o deputado estadual Carlos Osório. Registro a presença aqui do amigo do homenageado Mardi Bajumi. Espero ter falado corretamente, viu? Daqui tá, é do Egito, né? Está aqui especialmente para essa solenidade. Fabrício Toledo, advogado da Caritas. Agradeço muito a Caritas pela parceria, né, que a gente tem tentado estabelecer e a nossa discussão desde o início do ano. Eu me lembro que no início do ano eu tive em visita a Caritas e a gente estava já trabalhando para a visita do Parlamento Juvenil, projeto que a gente coordena para que os nossos deputados estaduais juvenis de todos os 92 municípios do estado conheçam a política dos refugiados. Também a senhora Ariadne Bittencourt, que também é advogada da Caritas, que faz o atendimento aos refugiados, a assistente de proteção legal da Caritas, a Débora Kaufmann, o Diogo Félix, também da nossa Caritas, muito obrigado, a Luísa de Sá Hollenberg, que é voluntária lá, o Vinícius Cabral, que é do Centro de Proteção ao Refugiado e Imigrante da Casa Rui Barbosa, muito obrigado, Vinícius. A Tâmara Freire, da Rádio Nacional. Tem aqui o Maurício Santoro Rocha, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Carnaval da Portela, Luiz Cláudio de Santos Maria, obrigado. O Rafael Azevedo, também da nossa querida Portela. A Mariana Nogueira, que também representa aqui o deputado Jorge Felipe Neto, amiga de Mohamed, e o Ronaldo Chavo, também amigo do Mohamed. Passa a palavra aqui à nossa mesa, primeiramente ao doutor Tales, até porque essa solenidade ela não é só uma homenagem. A homenagem vem para que nós possamos refletir, né, o quanto nós avançamos, o quanto retrocedemos ou o quanto podemos avançar na política de acolhimento, não só àqueles que vêm de outros países, mas também aos refugiados. Doutor Tales. Bom dia a todos e todas. Tem que abrir a função, não, né? Oi. Pode falar. Oi, bom dia a todos e todas. É com muito prazer que a gente está aqui, deputado Wanderson. Não apenas como defensor público que sou, não apenas por escolha, mas acredito que por vocação, pelo menos é o que quase todos me falam, com muito carinho, principalmente as pessoas que nos buscam, os usuários da Defensoria, mas estamos aqui também como membros do CEIPARME, como membro do CEIPARME que sou, muito envolvido na temática das migrações em geral, não gosto de falar só do refugiado, mas da migração em geral. A gente gostaria muito, enfim, fica muito lisonjeado de estar aqui hoje, não somente em função da figura do Mohamed, da violência que ele sofreu e do justo reconhecimento do povo fluminense, como um pedido de desculpas pela reparação, mas para lembrar a todos e todas que esse é só uma ponta do alfinete. A violência que o imigrante em geral sofre no nosso país hoje, ela é muito mais abrangente e tem um caráter institucional muito mais sério. A violência se mostra quando se chega a um posto de saúde, quando se busca um serviço médico especializado, e aqui eu entro na seara do Estado, quando não se reconhece o documento de solicitação de refúgio, que tem sim um valor importantíssimo, um valor inigualável no sentido de que todos têm o direito de fugir para preservar as suas vidas. Talvez essa até seja uma pauta interessante para se trabalhar dentro da possibilidade legislativa aqui desta casa, no sentido de fazer lembrar aos demais órgãos da administração pública que todos têm direito à saúde, independentemente de se levar um documento de identidade nacional, um documento de identidade de estrangeiro
ou um documento que seja um protocolo do pedido de refúgio ainda não analisado pelas autoridades federais competentes. O mesmo se diz com relação à educação, o mesmo se diz com relação a qualquer outro serviço público. Então, a nossa lembrança é muito em função desse olhar atento que deve ter esta casa com estas pessoas. Então, essa nossa lembrança. A gente está, enfim, muito lisonjeado de estar aqui. Quero agradecer muito a Caritas e lembrar que todos nós, do Brasil é um país de imigrantes. Nós todos somos imigrantes. Estou vendo aqui minha companheira de mesa, tem tantas consoantes o sobrenome dela quanto o meu. Do meu lado aqui, o meu outro sobrenome é dos poucos aqui, talvez que seja um sobrenome genuinamente brasileiro. Mas, enfim, todos nós somos muito mais vira-lata do que nós imaginamos. Então, um recado de solidariedade de todos e para todos seria muito importante, muito adequada a lembrança e a realização desse ato. Eu agradeço muito a lembrança de convocar o CEIPARME, de chamar a Defensoria Pública para compor aqui o trabalho. Fico lisonjeado e me coloco à disposição até para conversar sobre uma política legislativa que seja interessante e possível no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito, doutor Tales. Obrigado. E aproveitando as palavras do doutor Tales, já aproveitar aqui e anunciar, Mohamed, que mais do que a entrega do título, né, eu acho que uma coisa ruim e que a gente não desejava, que aconteceu com você, abre a possibilidade para uma discussão, uma reflexão, e mais do que hoje entregar o título, eu quero propor a todos aqui que estão aqui na mesa, que nós já possamos realizar, no máximo dentro de 1 mês, 2 meses, uma audiência pública, uma reunião de trabalho para a revisão do plano estadual de acolhimento a refugiados, da política de imigração, principalmente nesses tempos de Trump e Temer. Em tempos de Trump e Temer, nós precisamos dar um recado claro à sociedade, que nós não concordamos com o que eles acreditam, nós acreditamos exatamente no que a maioria do povo brasileiro, especialmente o povo carioca, demonstrou na solidariedade que teve ao Mohamed e todos aqueles que passam por situações semelhantes. Passa a palavra ao Guilherme França, mestre em Direito Internacional pela UERJ, mestre em História, Política e Bens Culturais pelo CPDOC da FGV. Guilherme. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo ao deputado Anderson pelo convite, a recepção aqui na Alerj. A minha fala vai muito no sentido do que o Dr. Tales já falou, da importância de nós nos mantermos vigilantes em relação à xenofobia. Ela se manifesta de formas inúmeras. Infelizmente, a forma como o Mohamed sofreu com isso é apenas a forma mais evidente. Ela se manifesta de formas muito mais sutis, que nós, infelizmente, muitas vezes não conseguimos imaginar. A importância dessa iniciativa é justamente dar voz às pessoas e aos imigrantes e refugiados que passam por essas situações todos os dias, seja nos postos de saúde, nas tentativas de registro, em situações que nós não conseguimos imaginar, e convivem com essa xenofobia institucionalizada ou muitas vezes do público. A criação desse espaço possibilita que essas pessoas se manifestem e que nós demos resposta às necessidades que elas passam. Se a realidade no resto do mundo, como o deputado mencionou, infelizmente vai na contramão do que nós gostaríamos, se nós temos Trump, a ascensão de partidos conservadores na Europa, se revoltando e se manifestando contra a recepção de refugiados, nós temos que garantir que o Brasil siga na contramão desses esforços. E nós só poderemos fazer isso se nós nos permanecermos vigilantes. Infelizmente, os fatos acabam perdendo importância na realidade que nós estamos vivendo hoje em dia. Se nós observarmos, Trump se elegeu com base em mentiras. A construção do muro na fronteira com o México, o banimento de refugiados, se fundaram em mentiras. Os imigrantes promovem o desenvolvimento econômico e nenhum ataque terrorista havia sido realizado
por refugiados dos países que ele selecionou. Dessa forma, nessa época de pós-verdade e fatos alternativos, falsas notícias, nós precisamos estar ainda mais vigilantes. Porque é exatamente nesse momento que muitas vezes partidos políticos se aproveitam das inseguranças em relação à situação global e incertezas econômicas para avançar agendas xenófobas e restritivas. Se nós não mantivermos vigilantes, essas iniciativas serão bem-sucedidas. E se situações de crise econômica são reconhecidamente situações que podem gerar a emergência desses sentimentos, a situação do Rio de Janeiro chama ainda mais atenção. A crise econômica que vivemos abre a porta para que migrantes e refugiados sejam ainda mais discriminados. E nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. Eu convido, como eu disse, a empatia só nos leva até um certo ponto, mas eu convido todos a imaginar quanto essas populações vulneráveis sofrem nesse momento de crise econômica. Se funcionários públicos brasileiros com educações universitárias estão em momentos de dificuldade extrema por conta da crise econômica do Estado, eu acho que nós não podemos nem imaginar a situação que essas pessoas estão vivendo. Então eu encerro mais uma vez agradecendo ao deputado pelo convite e eu tenho certeza que esse é apenas o primeiro passo de uma iniciativa que vai nos levar muito adiante para refletir sobre essas políticas tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Muito obrigado. Brilhante. E também, pode bater palma, o pessoal está tímido para bater palma. As palmas saem para o Thales também, no anterior o pessoal estava tímido, viu, Thales? Aliás, a palma é uma linguagem universal, né? Todo mundo se reconhece pelas palmas. Mas o importante na fala do Guilherme é que crise alguma justifica perda de direitos ou retrocessos. Crise, geralmente, parece que a gente tem que fazer escolhas. Se é que tem que se fazer escolhas, a escolha sempre tem que ser em prol daqueles que muitas das vezes estão invisíveis aos olhos da sociedade. Esses é que mais precisam do poder público. É esses que devem ser os prioritários. E, infelizmente, na atual lógica política brasileira, acontece exatamente ao contrário. Monique Sorachevski, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares e da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Bom dia. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Eu queria parabenizar o deputado e todos os envolvidos num evento como esse. Eu acho absolutamente importante, não só o evento em relação ao Muhammad, como esse debate está se estabelecendo. Eu sou historiadora, é com esse chapéu que eu queria falar aqui com vocês. Brevemente, eu acho importante a gente frisar que o Brasil, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro tem uma tradição de acolhimento de refugiados e que a gente não deve perder isso em mente. Eu fiz aqui um histórico, a gente pode parar para pensar ainda quando o Brasil não era Brasil, quando era uma América portuguesa, refugiados da Revolução Francesa se acolheram aqui, e a gente pode pensar que nas guerras napoleônicas, a própria família real portuguesa e as milhares de pessoas que acompanharam eram também refugiados que vieram para o Rio de Janeiro. No século XIX, armênios fugindo de massacres no Império Otomano e depois em 1915, do que eles chamam de genocídio, se acolheram no Brasil, fortemente em São Paulo, mas com uma presença significativa aqui no Rio. Russos brancos fugindo da Revolução na Rússia se acolheram aqui, inclusive um dos maiores historiadores brasileiros descende deles, que é o Nicolau Shevchenko. Muitos judeus fugindo de pogroms e de perseguições do Império Russo, fugindo do nazismo, fugindo de expulsões de países árabes, acharam acolhida aqui. Eu mesma descendo de alguns deles, Então, sou uma segunda geração já nascida no Brasil e também é com esse chapéu de descendente de refugiados que eu gostaria de falar. Esse nome cheio de consoantes vem de judeus poloneses. Muitos europeus fugindo do continente europeu, quer dizer, da Europa, do pós-Segunda Guerra, se acolheram aqui. Se a gente visitar a livraria Leonardo da Vinci, ela foi criada por
romenos e italianos, né, e tem um papel muito importante, não só ela, diversos espaços de intelectuais que vieram, né, acharam abrigo no Brasil e tem um papel importante na nossa intelectualidade, que é muito importante. Latinos-americanos e africanos ganharam acolhida aqui, em grande medida com o apoio da sociedade civil, que eu acho importante. Foi frisado o papel da Caritas, de projetos como o Migraflix, do Abraço Cultural. Isso é uma característica muito importante também. Quando a gente fala de árabes, temos uma presença muito longa de árabes no Brasil e no Rio de Janeiro. Inclusive, o próprio presidente é filho e irmão de árabes. É sempre bom a gente frisar isso também. Essa presença está aqui no Rio de Janeiro. Se a gente andar alguns minutos aqui da Alerj, a gente chega na Saara. E a gente na Saara tem a padaria Basil, o El Jebal, o Sírio-Libanês, enfim, essas marcas estão ali, né, não só com uma presença árabe, uma presença grega, e os próprios armênios estão ali. E eram, em grande medida, imigrantes. Aquela estátua do Mascate, na esquina da Regente Feijó com Buenos Aires, é uma marca do trabalho inicial desses imigrantes aqui, né? Trabalhando de sol a sol, vendendo mercadorias, e depois criaram aquele espaço que é um marco na cidade do Rio. Logo depois, a gente tem refugiados do Oriente Médio, palestinos em diversas levas e também libaneses, no contexto da Guerra Civil Libanesa, que durou de 1975 a 1990. E nesse momento, a gente tem essa nova questão, que é a Guerra Civil na Síria, e que alguns desses refugiados vêm chegando aqui. O que eu acho importante é que eles trazem, enfim, é uma marca, uma continuidade, de certa forma, da nossa conexão com o Oriente Médio. Se a primeira geração popularizou o quibe e a esfirra, agora a gente tem o falafel. Muitos deles, como o Mohammed, né, a gente encontra eles nas estações de metrô ou nas feiras de culinária, trazendo um novo som, um novo sabor, uma nova cor a esse Rio de Janeiro, que é historicamente mais cosmopolita e mais plural do que a gente costuma pensar. Então era um pouco isso que eu queria dizer e terminar falando para o Mohammed: Ahlan wa sahlan, seja bem-vindo. A gente é isso, nós somos plurais, né? Eu sou a judia, ele provavelmente é muçulmano, temos gente de todas as cores e todos os credos, e isso é uma característica muito importante do Rio de Janeiro. Eu termino agradecendo mais uma vez, obrigada, shukran. Registrar a presença da Natália Sintra, advogada do Centro de Proteção ao Refugiado e Imigrante da Casa de Rui Barbosa, obrigado. E a Mariana Pereira, do Sacramento da Mobilização de Recursos da Caritas. Passa a palavra a coordenadora do setor de integração local do Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Caritas, Débora Marques. Parabéns ao trabalho que a Caritas realiza e é a referência, né, para nós aqui no estado do Rio de Janeiro, e por isso a Caritas é tão importante. E hoje meio que o Mohammed nos motivou, porque quando eu estive na Caritas no início do ano, eu dizia, né, da necessidade de a gente realizar uma audiência pública para tratar do tema dos refugiados, que nos preocupava muito já. E agora a gente dá um passo importante para que a gente possa estar construindo, né, a reformulação desse plano, a revisão, e acima de tudo o recado claro à sociedade, né, que aqui tem que ser um país acolhedor e que nós combateremos com respeito e com amor àqueles que pensam diferente de nós, para poder conquistar essas mentes e corações. Débora. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a todos, em especial ao deputado Wanderson Nogueira, por ter proporcionado esse espaço, né, para a gente falar sobre esse tema, trazer essa temática para dentro dessa casa, que é tão importante, porque hoje vivem no Rio de Janeiro cerca de 7 mil pessoas, entre refugiados e solicitantes de refúgio, pessoas de mais de 60 nacionalidades diferentes, mulheres, homens, crianças, idosos, que deixam seus países, suas casas, suas famílias, para fugir das guerras, dos conflitos, das perseguições, e vêm para o Brasil, às vezes não como uma escolha, mas como a única possibilidade de vir em segurança, para tentar reconstruir a sua vida aqui no Brasil. O Brasil, como signatário de acordos internacionais e como promulgação da Lei do Refúgio, 9474, de 97, ele dá um passo importante para a proteção dessas pessoas. Mas, infelizmente, essa legislação não é suficiente para garantir efetivamente a integração dos refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil.
né? Então, por isso esse espaço é tão importante, porque é preciso pensar em estratégias, principalmente a nível local, para garantir essa integração, para facilitar, para garantir que eles tenham equidade, né? Que tenham as mesmas condições de acesso às políticas públicas e aos serviços oferecidos para a população, assim como os brasileiros, né? Entendendo que essas pessoas têm dificuldades com relação ao idioma, que vêm de uma cultura diferente, que não tem rede de proteção social e familiar no Brasil, e que isso tudo, com certeza, são elementos que dificultam essa integração, né? Pensar acesso ao mercado de trabalho com uma pessoa que não fala português, né? Pensar uma mãe que vem sozinha com uma criança para se inserir no mercado de trabalho se ela não tem uma creche pública para deixar o seu filho e não tem uma mãe, né, uma rede familiar que possa apoiar. Então, é importante a gente pensar, aproveitar esses espaços para pensar efetivamente como fazer, o que fazer, que políticas criar para garantir que essas pessoas tenham o direito de acesso às políticas efetivamente, assim como os brasileiros. A Caritas já há 40 anos vem trabalhando nesse sentido, de fortalecer, de criar e de ampliar redes de apoio, tanto com instituições públicas e privadas, mas é importante a gente agregar cada vez mais parceiros, cada vez mais instituições, para que a gente possa realmente avançar nesse sentido. E aí, nesse sentido, eu acho que esse espaço favorece muito esse diálogo. Obrigada. Registrar a presença da Edna Farias Ferreira, obrigado. Eu não sei se vou ter coragem de ler esse repente aqui, né? Porque não é fácil, né? Mas para apresentar a Portela, acho que tem que apresentar um enredo da escola, que é escrito pela nossa querida Rosa Magalhães, que é mais ou menos assim, né? Minha gente, se prepare que essa história vale a pena. Tome assento, se acomode e vejam quem entra em cena e quem sai, onde se passa, onde termina ou começa, de onde vem ou se destina. E por mais que cause espanto os fatos que ora apresento, quem achar que isso é mentira, que vá ao Google e confira, verifique e leia atento, pois se ficou no passado, não foi menos registrado. E assim já lhes adianto que tem a ver com exílio, mudança de domicílio, com fuga e, logo e portanto, com saudade do lar distante, vida incerta de imigrante, mas esperança no horizonte. Para Pernambuco formosa, rica de açúcar e gente doce, holandeses cobiçosos chegaram como se fosse sua própria casa a ocupar, abrindo porta e porteira para quem quisesse trabalhar. De Portugal perseguidos, judeus lá foram aportar, fugindo da Inquisição, que lhes proibia praticar no país sua religião. Deixaram tudo para trás para poder viver em paz. Anos e anos depois, Portugal reconquistou a linda terra nordestina e, sem dó, logo expulsou os judeus de triste sina, que se dividiram em 3 e de lá partiram de vez. Uns seguiram para a Holanda, sonhando com amanhã. Outros foram para o Caribe, mais perto, tentar a sorte. Outros para Nova Amsterdã, lá na América do Norte, e quase encontraram a morte. Esses últimos, coitados, pelo meio do caminho, foram cruelmente atacados. Você nem imagina por quem. Um navio de piratas do Caribe cobrando prata e ouro para tudo acabar bem. Muitos anos se passaram, os ingleses conquistaram aquela terra e o povoado de judeus e brasileiros. Ganhou nome venerando, famoso no mundo inteiro. Nova York, é isso mesmo que você estava pensando. E quando muito mais tarde, a França deu de presente a Estátua da Liberdade, em seu pedestal foi gravado um poema da descendente, de um daqueles imigrantes vindos do Brasil no passado. No poema tão bonito, é como se a estátua falasse, com os exilados aflitos, sofridos, refugiados, e a sua chama os guiasse com generosa bondade para o belo portão dourado da paz e da liberdade. É um enredo da Portela de 2018 que vai cantar para o mundo inteiro o quanto nós devemos se ver, porque todo povo tem um pouco de outro povo no seu povo. Passa a palavra a Beth Ferreira, diretora social da nossa querida Portela. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite, em nome do nosso presidente executivo, Luiz Carlos Magalhães, que não pôde estar presente. E dizer que a Portela está aqui em solidariedade ao sírio Mohamed Ali, tá? E
a todos os Mohammed Alis do mundo. E como já foi dito pelo querido deputado Wanderson Portelense, né? O enredo da Portela basicamente fala sobre a imigração das famílias, né? Famílias imigrantes que vêm tentar a vida aqui no Brasil, e deixar registrado a posição da Portela contra a xenofobia que infelizmente impera no mundo. E aproveitar e convidar o Mohammed Ali a fazer parte do desfile do Carnaval de 2018, da campeoníssima do Carnaval Portela. Espetáculo. Depois o Mohamed diz se aceita ou não. Eu duvido que tenha samba no pé, mas Mohamed convidado para desfilar na Portela e ver se vai dar sorte para a Portela, hein? E que a Liesa não divida nosso título depois, com todo o respeito à mocidade, mas que para mim só tem uma campeã no Carnaval de 2017, essa campeã é a Portela. Quebrando o protocolo, quero passar a palavra também, porque nesse encontro aqui não é apenas um ato de homenagem, porque a homenagem serve para a gente refletir, para a gente também ouvir e para a gente agir naquilo que a gente ouve. Então eu quero convidar para também ter uso da palavra o refugiado da República do Congo, Charlie Congo. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço muito pelo convite e também pela essa honra de dar uma voz para um refugiado. Como foi apresentado, mas sou refugiado da República Democrática do Congo. Não é só República do Congo, não, porque tem 2 países com o mesmo nome. Vou aproveitar nessa ocasião para agradecer e também parabenizar o nosso amigo Mohamed. Então, nessa ocasião, é justamente para falar para vocês, as pessoas da cidade do Rio, de grandes corações que vocês têm. A gente teve essa oportunidade que o destino trouxe a gente nesse país maravilhoso, justamente nessa cidade maravilhosa de Rio de Janeiro. Cada um de nós, refugiado e imigrante, tem esse testemunho, pode testemunhar de tanta bondade, de acolhimento tão caloroso que fomos acolhidos aqui no Brasil. Os brasileiros ajudam a gente em todos. Defendem a gente na rua, como o Mohamed foi defendido. Dá comida para a gente, ajuda a gente no aluguel, acompanha a gente em qualquer lugar que a gente vai. Então a gente agradece abundantemente esse povo. Mas infelizmente, paralela a essa bondade que o povo brasileiro tem também esse espírito de rejeição, de rejeito das pessoas diferentes, como aconteceu com Mohamed. Infelizmente somos vítimas da xenofobia, do racismo, no caso da gente negro. Infelizmente, a gente queria não só denunciar essa rejeição, essa xenofobia na população, não. Infelizmente, tem também nas instituições. Dentro da instituição brasileira mesmo, infelizmente, a gente encontra essa rejeição dos estrangeiros. O exemplo mais óbvio foi o veto da lei da anistia. Esse veto da lei da anistia deixou muitos imigrantes e refugiados sofridos. E aproveito nessa oportunidade para denunciar isso. Foi no mesmo peso que o Mohamed sofreu, muitos imigrantes tinham muita esperança a ter essa lei para se regularizar, trabalhar dignamente aqui no Brasil, mas não teve essa oportunidade. Só
por algumas atitudes de alguns políticos e desse espírito da rejeição que a gente está falando aqui. E, além disso, também, a gente é refugiado porque conseguimos fugir de lá e chegar até aqui. Nenhuma pessoa é refugiado morta, esperar morrer no país para virar refugiado. Para fugir, precisamos de algumas condições, como um simples gesto de conceder para a pessoa o visto. E precisamos fugir com dignidade. Gostaríamos fugir com a dignidade, conseguindo o visto e vir aqui tranquilamente. Mas, infelizmente, o Brasil está adotando esse espírito de fechar as fronteiras. Muitos de nossos irmãos que estão lá no país, no Sírio, no Haiti, na África, estão tendo muita dificuldade para chegar aqui no Brasil, mas tem essa necessidade de fugir de lá, porque as coisas lá não estão indo bem, não. Então, não vou esquecer do acolhimento de vocês. É um povo maravilhoso, nunca vou esquecer disso, mas vamos continuar a denunciar esses vícios que tem nesse povo, que a gente mesmo fomos vítima disso nos países de origem, a falta da democracia, a injustiça. Então não vamos aceitar isso acontecesse aqui nesses países maravilhosos. Obrigado. Charlie Congo, refugiado da República Democrática do Congo. Muito obrigado, emocionante o discurso do Charles e que nos atenta exatamente. Muitas das vezes eu faço uma comparação, né, de um imenso pano branco, né, e esse imenso pano branco muitas das vezes é o povo brasileiro, mas às vezes aparece lá um pontinho, né, um pontinho que chama mais atenção que todo o branco. Esse pontinho, como disse Charles, muitas das vezes é aquele discurso feito por A ou por B, ou uma canetada de um presidente ou de um governador que faz o ato disfarçadamente, mas que não acolhe e que às vezes mata. Discursos também ferem, discursos também matam. E a gente tem que estar atento a essas questões e a gente precisa acreditar mais no pano branco do que às vezes nesses pontinhos que a gente precisa estar limpando e extirpando da sociedade. Refugiado da Venezuela, Ender Molina. Bom dia, primeiramente. Hoje, quando eu estava em caminho para essa assembleia, eu fui lá na Cinelândia, na Câmara dos Vereadores. Eu cheguei lá e perguntei, onde que tem um evento aqui sobre a xenofobia? Não é aqui, não sabemos. Falei, mas aqui não é Alerj? Não é aqui, é para lá na Praça 15. Aí eu saí correndo para cá. Quando eu vinha, estava aqui perto já, estava um rapaz, eu estava perdido, não sabia. Aí eu perguntei para ele, onde que fica a Alerj? Está aqui perto, fica aqui perto. Eu vou para lá, vamos? Vamos. Você é estrangeiro? Sou. Você é da onde? Da Venezuela. Que legal, que bom. Bom, mira, fica aí lá, vai lá, chega. Bom, né? Então, igualmente acontece no metrô, quando a gente fala, tem uma pessoa que vai e te pergunta, moço, como é que eu posso fazer para ir para a central? Eu posso pegar o metrô aqui? Pode, é aqui. Ele olha para a sua cara e... Mas você não é brasileiro? Não. Você é de onde é? Da Venezuela. Que legal. E quanto tempo tem no Brasil? A gente fica falando até descer do metrô. Então, é uma coisa que um país acolhedor, com certeza eu posso assegurar isso. Aí, como é que um país acolhedor pode se convertir num foco de xenofobia também? São duas coisas totalmente diferentes, mas parece que estão juntas. Infelizmente, a xenofobia faz parte da nossa vida, porque assim como tem pessoas boas, tem pessoas de mente aberta, tem pessoas que sabem um pouco da história e do que representa para o mundo o desplazamento de pessoas
Tem pessoas que não estão ligadas com isso e que simplesmente não se ligam e não se importam. Hoje em dia é muito complexo um tema, mas eu acho que temos muitas ferramentas para lutar contra a xenofobia. Por exemplo, a tecnologia com que a gente conta hoje em dia é uma ferramenta muito importante que nós poderíamos usar, porque tem muitas vozes, tem muitas pessoas boas que eu sei que estão prestos para lutar em contra das agressões, em contra das dificuldades que os estrangeiros, os refugiados, os imigrantes têm que sofrer em diferentes países. Eu tenho certeza, pela experiência que eu vivi aqui no Brasil, que o brasileiro é um povo incrível, um povo muito bom, que sim, tem pessoas xenofóbicas, mas por cada pessoa xenofóbica tem 10 que tem um coração bem grande e bem aberto. Eu faço parte de um programa chamado Abraço Cultural, que me abriu as portas na parte de trabalho, e através dessa ONG eu consegui me inserir mais na sociedade e conhecer muitas pessoas. Então eu sei que não é um problema para o Brasil a xenofobia, pode ser qualquer outra coisa, mas eu sei que é uma coisa que vamos superar, e que eu estou aqui e eu já, infelizmente, né, a gente sofre porque acontece, mas eu sei que vamos superar todo mundo junto e que temos que fazer uso das ferramentas que temos na atualidade para lutar contra isso e para ter uma sociedade mais aceitável para as pessoas, mais equilibrada, mais justa. Infelizmente, no mundo está acontecendo que está dividido, pessoas usando a palavra refúgio, a palavra migração, de uma forma incorreta, uma forma política, para dividir as pessoas, para conseguir votos, para chegar no poder. É muito triste isso, porque detrás da palavra refúgio ou imigração tem uma história, tem uma pessoa que vale, independentemente que é um ser humano. Então, para concluir, eu queria agradecer esse tipo de espaço, porque realmente é maravilhoso. Faz 2 anos, quando cheguei, não conseguia. Hoje está aqui, então eu acho que é um grande passo para nós combater esse tipo de problemáticas, que eu sei que com certeza o Brasil vai conseguir, igual que vai conseguir sair da crise, vai conseguir superar e chegar a ser um país, já é maravilhoso, mas ser um país maior em todos os aspectos que poderia ser. Obrigado. Mais do que dar voz, é preciso também dar vez. Mais do que um grito ao preconceito, é um grito por liberdade, e que a gente possa ter a liberdade de ser quem é, independente da nacionalidade, independente das nossas escolhas, sejam elas quais forem. Ontem o deputado Luiz Paulo discursava aqui e falava exatamente sobre essa sessão que realizaríamos hoje, e ele disse que quando assumiu o mandato, o primeiro discurso dele foi exatamente que o mandato dele serviria para combater a todo e qualquer tipo de preconceito, e que ele jamais permitiria que, em nome de Deus, fizessem com que as pessoas pudessem caçar umas às outras ou dizer que uma é inferior à outra. Eu pego emprestado as palavras do deputado Luiz Paulo para dizer que um mandato, e nossa humanidade deve servir exatamente a isso, para combater qualquer tipo de preconceito. Portanto, é chegado o momento solene em que o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro sente-se engrandecido por outorgar o título de cidadão fluminense a Mohamed Ali Abdelmote Kinawi. A entrega será feita do centro do plenário, e para me ajudar, eu convido o símbolo maior do Rio de Janeiro, o seu carnaval, a maior campeã do carnaval do Rio de Janeiro, o casal de mestre sala e porta-bandeira da Portela, Marlon Lamar e Lucinha Nobre. Dessa forma, a entrega do título de cidadão fluminense não é do deputado Anderson Nogueira ou dos outros 69 deputados que aprovaram por unanimidade essa concessão de cidadania, mas é de todo o povo do Estado do Rio de Janeiro, representado
pelo símbolo maior de sua cultura, sagrado carnaval, a nossa sagrada Portela. Ouçamos agora o pronunciamento do novo cidadão fluminense, Mohamed Ali. Olá, tudo bem? Eu agora muito feliz para de minuto. Eu falo pouco português, 40%, 50% mais ou menos. Mas está falando, vai entender mais. Eu quero falar obrigado para tudo, para meu amigo Ederson. E para tudo, cheguei hoje para mim. Agora eu prefiro de falar inglês, ele é tratador para mim. I am so happy to be here with all this love and all this support, and I thank everybody. I am very proud to be here in Brazil with big family, not just little people. Eu estou muito feliz por estar aqui, eu agradeço tudo que está acontecendo e... Pode ir? And what's happened with me, I got so sad in this moment, but after all this love, something's amazing. Aconteceram aquelas situações, algumas coisas não tão boas, mas um momento como esse é incrível. When I arrived here in Brazil, I find I am not living in another country, because it's not so far culture about where I live, because mother, for my family, my mother has lived in Syria, and I live long time in Egypt. I'm so happy about this too. I find people to help me to talk Portuguese, to discover this culture, and I'm not feeling different, or I feeling I have ignored here. Quando eu cheguei aqui, a minha mãe é síria, eu vivi muito tempo no Egito, e quando eu cheguei aqui eu percebi que as pessoas tinham o hábito de ajudar e tinham essa receptividade. My mother and my father is teaching me how to respect people, how to respect religion, how to respect culture. I didn't feel any different about any person. I have a friend Jew, I have a friend Christian, I have a friend didn't fall in God. I didn't have any problem about this.
Meus pais me ensinaram a respeitar as pessoas, as diferentes religiões. Eu sempre tive essa crença de respeitar cada um, independente de qualquer posicionamento, de qualquer crença. I want all the world to live in peace. I hope in my heart everybody have inside him something good. And we couldn't say about Brazilian bad, it's impossible. We can say this. It's Brazilian people, it's very good. I love all Brazilian people, really. Ele chegou a escutar algumas coisas sobre o Brasil, enfim, alguns dos nossos problemas, mas ele ama o Brasil, as pessoas do Brasil são realmente ótimas. I'm very proud. I get checked, and I'm so happy. I couldn't find the words to explain what I feel now. Eu estou nervoso, eu estou até tremendo um pouco, mas é porque eu estou bastante feliz com o que está acontecendo nesse momento. My life changed with love and with support. And I sleep, I wake up, find myself like I got famous. I find a lot of support. I find a lot of love. Minha vida mudou, mudou bastante, né? Eu sou reconhecido, eu fiquei quase famoso, na verdade. And this make me have more love, more peace inside me. And I want to send the message to all the world, all refugees, and all the people, and Brazilian too. Have a lot of love inside him and a lot of peace. It's Brazilians, wonderful people. E hoje eu sinto mais amor, mais paz. Isso veio muito do povo do Brasil. Os brasileiros são pessoas realmente bastante amáveis e amorosas. I didn't feel indifferent here because I feel I am in my house. Aqui minha casa agora. Aqui é minha casa agora. Obrigado para tudo, muito obrigado. Abraço para tudo. Na futura eu estou falando bem português, tá bom? Obrigado. Não precisaria de uma aprovação de uma Assembleia Legislativa para, num certificado, Mohamed, você se tornar mais brasileiro ou mais fluminense. Mas se é necessário um papel, que esse papel possa dizer, Mohamed, que ninguém nunca mais poderá dizer que você não é desse país. Ainda que um papel não diga nada, o coração fala muito mais alto. Estou muito emocionado de poder, muito honrado de ter a possibilidade de dar esse grito para que essa homenagem pudesse estar sendo feita e você seja um cidadão do estado do Rio de Janeiro. Antes de finalizar a solenidade, convido para mais uma apresentação a Associação dos Gaiteiros Brazilian Piper interpretando a música Amazon Grace. Cada um recebeu uma bandeira ou duas bandeiras para demonstrar que são apenas símbolos, que o símbolo maior de qualquer um tem que ser aquilo que todos nós perseguimos: a paz, a liberdade e a felicidade de poder ser o que quiser ser. Viva a liberdade, viva a paz, viva todos os povos do mundo. É melhor.
que esse seja apenas o primeiro passo de muitos. Liberdade para todos os povos e que no azul da Portela todos nós estamos sob o mesmo céu, todos nós independentes de nações. Gostaríamos de reafirmar a homenagem aqui prestada, agradecer a presença de todos e que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para onde quer que a gente vá, levando o mesmo sentimento. Liberdade, felicidade. Beijo, bom dia. Está encerrada esta sessão solene. Lá.